Professora Milena, justamente agora sobre isso, vamos pegar essa guerra. Nós, uma das edições de Visão Crítica, discutimos também esses episódios do Oriente Médio, mas só olhando a faixa de Gaza, agora que a coisa se estendeu muito. Essa é uma guerra de Israel ou é uma guerra de Netanyahu? Ai, que pergunta gostosa de responder. Até porque, bom, a gente sempre discute um pouco isso nas relações internacionais com relação à balança de poder nas relações internacionais, né? Então, falar em uma guerra de Netanyahu, quando a gente tem outros atores com tantos interesses e coisas em jogo, né? Um exemplo que até estava me lembrando enquanto os outros professores falavam, então... Só um parênteses aqui um pouco longo, mas há umas semanas atrás, durante a visita do Donald Trump ao Oriente Médio, a gente tem alguns acontecimentos, né? Então, a retirada de sanção dos Estados Unidos, né? Aquela coisa de uma das pessoas mais procuradas nos Estados Unidos, no top 1 de terroristas, agora deixando de ser. Então, o próprio Donald Trump se aproximando dos países do Oriente Médio, né? Tentando recuperar um pouco dessa relação, ao mesmo tempo negociando a libertação de um refém de nacionalidade americana, né? Suposto refém, eu digo porque ele foi preso com roupa militar, ou seja, não era um civil. E que foi negociado diretamente com os Estados Unidos e o Hamas, ou seja, Israel só ficou sabendo e ajudou na logística, mas não foi diretamente envolvido. Isso incomodou Netanyahu, ou seja, como negocia a solução de um conflito que eu estou envolvido sem mim? Né? Isso acho que é um ponto importante. E o interesse econômico dos Estados Unidos na região, não só dos Estados Unidos, mas como, por exemplo, também da China. Então, porque o próprio petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz é 30% do petróleo que é consumido pelo Ocidente. Né? Então, se essa escalada piora muito e a gente tem um problema do petróleo passando ali, qual é a recessão que teremos? Né? Um petróleo que está em $69 vai chegar a quanto? Né? E isso também tem uma escalada global. Então, falando em guerra de Netanyahu, a gente tem todos esses aspectos por trás, porque o próprio Donald Trump, por exemplo, tem empresas com negócios no Oriente Médio. Então, a Rússia, que é um aliado até então do Irã com essa troca de tecnologias em armamento. Então, a gente precisa também ponderar sobre todas essas ações simbólicas desses outros atores internacionais. Então, acredito, mas aí, por favor, sintam-se à vontade para discordar. Não acredito que seja uma guerra do Netanyahu, se a gente olhar de maneira geral. Mas é claro que existe uma impressão personalista dele em muitos aspectos, como, por exemplo, o recente problema político interno em Israel, ou seja, essa disputa entre os seminaristas ortodoxos em Israel, que até então eram liberados do serviço militar, mas, poxa, 400 soldados israelenses já faleceram, então supõe-se que precisa de gente para a guerra. Isso é um fato, né? Então, parte da população, aliás, 75% da população de Israel é a favor de que eles passem a servir novamente. E aí isso entrou em uma disputa política dentro da esfera parlamentar, ou seja, ele está enfraquecido neste ponto, não teve força suficiente para negar a decisão da Suprema Corte de Israel, e aí, mas ainda assim conseguiu 61 votos para se manter no poder. Então, pelo menos por 6 meses, Netanyahu pode fazer o que quiser. E ele já tinha declarado que um dos objetivos era também enfraquecer o regime do Irã, né? E claro que a possibilidade de ter armamento nuclear no Irã também não é tão conveniente assim para os outros países que estão em volta, que são... A disputa entre xiitas e sunitas é muito bem conhecida. Só que, por exemplo, a morte de um líder religioso, não só o maior líder, também causaria um grande problema, porque ele não é só o alto líder de Irã, né? Também é considerado um líder religioso. Então, são muitos aspectos para se considerar. Acho que, enfim, desculpa, eu falaria ainda muito, mas é que é muito interessante. É uma balança de poder muito grande para a gente dizer que só que é uma guerra do Netanyahu,
mas também não dá para dizer que não existem aspectos que ele coloca a sua força pessoal, assim, do seu ponto de vista. É porque, professor Danilo, causou estranheza em outras guerras de Israel, desde da partilha da Palestina, depois de 1956, 67, 73, sempre você teve uma unidade nacional plena, né, em todos esses conflitos. Agora, desses conflitos envolvendo a faixa de Gaza, não a extensão agora em relação ao Irã, teve muitas resistências e manifestações muito grandes da sociedade civil em Israel contra os acontecimentos da faixa de Gaza e ex-primeiro-ministro, inclusive militares, alguns militares se recusando a prestar o serviço militar e nós temos o caso de um ex-primeiro-ministro que fez um longo artigo num dos principais jornais israelenses dizendo, olha, não dá, mas aí era a questão da faixa de Gaza. Não é também um artifício do Netanyahu nesse momento em que ele está em relação à faixa de Gaza, numa situação interna difícil, internacional também, ter desviado pela questão do Irã justamente agora, é uma ação que poderia ser considerada um oportunismo estratégico para garantir esses 6 meses ainda no poder antes das próximas eleições em Israel, ou não? Eu sei que é uma elucubração, mas alguns colocam essa questão da questão interna de Israel, dessa divisão que não teve desde o final dos anos 40, do século passado, quando surgiu o Estado de Israel. Né? Professor Villa, o problema da fragmentação política de Israel é anterior a isso, inclusive foi o fator de exploração dessa guerra, desse conflito de 2023. Nós temos que lembrar que o governo de Netanyahu, composto pelo Likud e outros países e outros partidos de vínculo religioso ortodoxo, eles começaram, por ações políticas, professor, a questionar certos preceitos que aos ocidentais são sagrados em relação ao pluralismo. Então vimos questões vinculadas a um ato de preterir, não é? Cidadãos israelenses árabes, cidadãos israelenses drusos. Também tivemos uma forte discussão sobre nomeação de autoridades do judiciário pelo parlamento, especificamente representantes do Ministério Público, questionamento das ações do Superior Tribunal de Israel, da Suprema Corte de Israel, e esses tensionamentos demonstram essa tênue linha entre secularidade e religiosidade dentro do Estado de Direito. Então esse é o primeiro ponto. E sem contar, Netanyahu responde por acusações de corrupção. Bem lembrado. Né? Acusações de corrupção. E é nesse sentido, professor, que Netanyahu vê uma oportunidade ímpar de se manter. Ele é um homem hábil politicamente e digo ao senhor que ele vai ser lembrado como um eficiente senhor da guerra. Ele, num primeiro momento, consegue sim, professor Villa, unidade nacional na resposta retaliatória à ação do Hamas, e a fragmentação vem com o quê? Com a não conclusão do conflito, com o não resgate de todos os reféns, a protelação. Aí se questiona qual era o papel do conflito e as suas dimensões de violência. E agora voltamos ao quê? A notar que ele consegue, de alguma maneira, amalgamar a opinião pública israelense contra um inimigo histórico comum. E detalhe, professor Villa, é muita ingenuidade dizer que os Estados Unidos não estão envolvidos nisso. E que os Estados Unidos estão sendo levados por Israel ao conflito. O conflito só aconteceu em função do aval o quê? Dos norte-americanos. Aliás, né, não participa, mas o Trump vetou a morte do Ayatollah Ali Khamenei? Então, professor, e hoje eu ouvi algo muito importante dentro da comunidade internacional e aqui ocidental. O primeiro-ministro da Alemanha: Israel está fazendo o trabalho sujo que o Ocidente está encampando. Professor, então agora, mais do que nunca, Netanyahu está numa situação de conforto.
Eu até anotei aqui, Danilo, eu coloquei aqui a Alemanha, lembrando do que disse o chanceler alemão, né? Aproveitando essa questão, então, professor Valdir Bezerra, como é que fica? Quer dizer que Israel está fazendo o trabalho sujo que muitos gostariam de fazer? E aí pegamos uma seguinte questão: o Paquistão pode ter bomba atômica, por que o Irã não pode ter? Alguns perguntam isso, não sou eu afirmando, as pessoas falam isso. É uma pergunta, a bomba muçulmana, entre aspas, né? Aí alguém pode lembrar o conflito com a Índia, mas tudo bem, tudo bem em termos, a gente sabe. Mas como é que fica isso, então? É o trabalho sujo mesmo? Essa é uma boa pergunta, eu quero até pegar a carona no que a professora Milena estava comentando a respeito da pergunta em torno de se é uma guerra do Netanyahu, se é uma guerra de Israel. Tem duas escolas principais de relações internacionais muito importantes, que é a escola realista e a escola neorrealista de relações internacionais. A primeira teve os seus principais expoentes ali na década de 40, a segunda a partir dos anos 70, com Kenneth Waltz, e eles encabeçam um pensamento de que os estados, a principal razão de existência dos estados, chamada de raison d'etat, é garantir a sua própria segurança. Para Israel, do ponto de vista de Israel, se o Irã desenvolver ou chegar a desenvolver uma arma nuclear ou capacidades nucleares, de princípio, representa para o Estado de Israel uma ameaça. Então, aí, respondendo a sua pergunta a respeito do Paquistão, o Paquistão tem bombas nucleares, assim como a Índia tem, só que, para o Paquistão, Israel não é um inimigo. Para o Irã, sim. E é um inimigo declarado, né? Depois da Revolução Islâmica de 79, a retórica política da liderança dentro do Irã costuma dizer, ou costuma clamar pela morte à América, mas junto com isso a morte a Israel. Considera o Estado de Israel uma formação política intrusa. Então, para Israel é inadmissível, do ponto de vista da raison d'etat, do ponto de vista do pensamento realista, neorrealista, que o Irã desenvolva essa capacidade nuclear. E isso acaba explicando, né, independentemente de qual tenha sido o mandatário israelense, se Netanyahu, se qualquer outro mandatário, a razão de Estado de Israel é tentar neutralizar essa ameaça. Claro, o direito internacional não tem uma previsão, uma permissão de ataque preventivo, mas diante da situação que se coloca, Israel imaginou que fosse o único meio para poder tentar conter esse problema. Claro. Professor, só complementando o desenvolvimento do professor aqui, a bomba do Paquistão tem uma motivação regional, de equilíbrio entre Paquistão, Índia e China, em função de interesses estratégicos na região de Caxemira. Exato. Caxemira, esse é o ponto. Tanto que a grande preocupação do Ocidente em relação à bomba paquistanesa foi quando nós observamos uma aproximação do regime paquistanês ao Talibã afegão. Ali houve inclusive o quê? A incitação de um golpe de Estado e do quê? Da ascensão de militares ao poder, que por sinal estavam ligados ao movimento talibã, né? Ao movimento wahhabita na região do Paquistão. A questão da bomba do Irã é uma questão, como o professor disse, de supremacia, a discussão sobre de supremacia e sobrevivência de Israel na região. De sobrevivência. É por isso que o fator aqui amalgamador é evidente. Todos se unem pela retórica da sobrevivência, enquanto nação, e supremacia. E nós devemos lembrar, não querendo entrar em grandes discussões, que o regime iraniano, em tese, quer desenvolver as armas atômicas não como apenas um instrumento de dissuasão. O temor é que tenha, professor, o mesmo papel do que a Coreia faz com as suas bombas, Coreia do Norte. Chantagem. Contra quem? Lembremos do Khomeini, o grande Satã e o pequeno Satã.
A causa aqui é quase messiânica nessa perspectiva, né? Então nós temos que lembrar disso. Então esses são os pontos que são considerados aqui. Aliás, a tecnologia nuclear iraniana veio de 2 locais. Final da década de 70, de Israel ao governo Reza Pahlavi. Pois é. E na década de 90, por meio de Abdullah Khan, Sim. o pai da bomba atômica muçulmana paquistanesa. Então esses são os pontos que devem ser considerados, professor.